Melhor Alentejo é espírito de missão. Rico em património arquitetónico e detentor de um tesouro cultural incalculável, o Alentejo perfila-se diante dos olhos de todos, como um território virgem onde ainda tudo de bom pode acontecer. Do meio da aridez do deserto, a região vê surgir em si mesma o maior oásis da Europa e da sua água límpida vêm as novas culturas agrícolas, novas espécies animais, novos produtos derivados e, sobretudo, a fixação das gentes, o ressurgimento da força do trabalho, os novos empregos e as novas e importantes atividades no setor do turismo. A aposta na formação dos jovens é outro dos grandes investimentos nos quais o Alentejo se apresenta, como terra de promissão, piscando o olho às novas gerações e dando resposta às preocupações das gerações mais antigas, que desejam ver a região, toda ela rejuvenescida. Na vanguarda, também com novas infraestruturas rodoviárias, navais e aéreas, o Alentejo tem um rosto novo, um semblante de esperança. Da nossa parte, iremos fazer tudo o que está ao nosso alcance para uma efetiva mudança de paradigma da região. Um melhor Alentejo não é o nosso sonho. Um melhor Alentejo é a nossa missão. Somos Melhor Alentejo. Tem a palavra Renato Carrasquinho, responsável pela comunicação do grupo Melhor Alentejo. Ora, boa tarde a todos os que estão aqui presentes, nomeadamente os resistentes. É sempre o grupo mais interessante de conhecer. Quem não fugiu ainda são aqueles que de facto, parece que querem fazer parte mesmo deste grande projeto que é o Melhor Alentejo. E, além de agradecer a vossa presença ao longo deste dia e deste evento, que é nada mais nada menos apenas do que um primeiro passo, até as crianças, o primeiro passo é sempre emocionante para os pais. O grupo que constituiu há sensivelmente 1 ano e meio atrás este conceito do que é que havia de ser e que vai ser e que já começou a ser o Melhor Alentejo. Temos ainda por aqui alguns dos pais, eu próprio fui um pai muito cedo, não é? Enfim, comparativamente aos outros pais deste projeto. Mas, efetivamente, é um projeto que, depois de passarmos este dia e termos visto estes painéis, é preciso clarificar melhor quem somos e, sobretudo, como é que vamos agir e o que é que vamos fazer no futuro. É essa noção muito clara que eu gostaria de deixar aqui como apontamento. Eu já não vou sequer tomar muito tempo, até porque fica prometido, depois da sessão plena do encerramento, vai haver uma surpresazinha, até porque estamos no Alentejo, ainda falta o mimo alentejano, não é? E, portanto, a surpresazinha já está ali preparada para depois entrar e, portanto, eu peço só um bocadinho depois mais de paciência, que eu creio que vão gostar. Mas, portanto, vamos compreender o que é, de facto, o que é este Grupo Melhor Alentejo e, no fundo, também, além do seu compromisso com o futuro, qual é o elemento que o diferencia de todos os outros. O Melhor Alentejo não é uma associação, o Melhor Alentejo não é uma fundação, o Melhor Alentejo não é nada disso a que estão habituados a ver num conjunto de outras instituições, associações que são criadas e que, ao longo deste trilhar de ano e meio, eu, juntamente com os companheiros que, de uma forma residente, já fazem parte deste projeto, temos vindo a deparar que instituições que se propõem ajudar os problemas do Alentejo e que, a dada altura, se tornam elas problemas do Alentejo. Nós não vamos ser isso, nós não somos isso e não somos porquê? Porque, na verdade, o Melhor Alentejo constitui-se como um grupo que, neste momento, é um movimento de cidadania, um movimento da sociedade civil, e em que não vai ter apenas os pais do projeto a fazer parte, mas a partir deste momento, neste primeiro passo, e sobretudo para os resistentes que estão aqui e também os que nos acompanham em casa, pois vamos ter esta transmissão através da televisão, por cabo e também via satélite, sobretudo os empresários que temos aqui, maioritariamente os empresários e os jovens, que temos então uma fila lá atrás, feita deles que curiosamente também estão ali resistentes e a dar o exemplo de que há qualquer coisa aqui que ainda interessa aos jovens no Alentejo, e é exatamente aos empresários e aos jovens, sobretudo, que me dirijo para dizer que o Grupo Melhor Alentejo não é apenas as pessoas que neste ano e meio prepararam este trabalho para este primeiro evento e para as atividades que nós vamos fazer a seguir, mas é cada um de vós que está aqui presente. Nós não vamos existir sem vós.
Esta é a primeira grande diferença. É que agir para ser uns depositários e os outros mensageiros, penso que já estamos suficientemente bem fornecidos de instituições para o fazer. Portanto, nós somos um movimento que vai agir de uma forma em que, se há problemas que nós conseguimos identificar e que, inclusive, também pedimos com a vossa ajuda para nos ajudar a identificar melhor, porque este trilho inicial que nós fizemos foi de identificar situações que precisam de ser resolvidas. Eu nem gosto do termo problema, mas situações que precisam de ser melhoradas, resolvidas, é também com a vossa ajuda que isso vai acontecer, identificando e procurando os meios melhores para resolver. O melhor Alentejo é um melhor Alentejo que vai ter que ser feito de coisas novas. E a primeira coisa nova é falar, de facto, de um Alentejo e não de vários Alentejos. É verdade que nós temos, e através dos vídeos que foram vendo ao longo do dia, enfim, procurámos nestas apresentações dar algumas nuances, de facto, do que é este Alentejo que nós conhecemos, e falamos muitas das vezes de um melhor Alentejo, ou neste caso de um Alentejo, de Alto Alentejo, Baixo Alentejo, Alentejo Litoral e mais uns quantos Alentejos que agora às vezes já se inventam. Mas a verdade é que o Alentejo, propriamente dita, esta alma alentejana, mesmo agora que estivemos a ver aqui a questão da cultura e do turismo, quando se fala no turismo e na agricultura, fala-se do turismo e agricultura do Alentejo. Não é do alto, não há alto nem baixo para a cultura do Alentejo. Há a cultura do Alentejo, há a alma do próprio Alentejo. E é exatamente esta união que é preciso voltarmos a estabelecer. Não num sentido político, nós não precisamos sequer disso, mas precisamos de enquanto identidade. Nada do que está dividido subsiste muito tempo e o Alentejo igual. Portanto, uma das nossas metas e compromissos que nós temos com o futuro é exatamente ajudar, pegando nas especificidades do que é de facto o alto, o baixo, o litoral e todas as outras subdivisões que possam existir, naquilo que elas têm de melhor, naquilo que elas têm para oferecer, juntar isto tudo naquela que é a oferta do Alentejo. É o Alentejo que nós vamos ter que vender ao resto do país e ao mundo. Outro dos compromissos tem a ver com a questão de, e também tivemos aqui representado no nosso painel, a questão, a importância do conhecimento, da investigação, e que é apenas, de facto, através das plataformas da academia, da universidade, dos institutos politécnicos que temos que ir lá acolher. Nós temos bons exemplos no resto do país de situações em que os projetos que estão a ser investigados e estão a ser aplicados já têm uma relação quase direta com o que se passa no terreno. Infelizmente, aqui no Alentejo verificamos que, de facto, temos muitos doutores, mas lembra-me sempre uma máxima que os médicos costumam dizer, que é doutores há muitos, médicos há poucos. E aqui a medicina é outra. A medicina é, de facto, termos pessoas que estão, de facto, formadas, bem formadas, mas que não queiram que o próprio aeroporto funcione para apanharem o primeiro avião para irem para a França e para outros países, mas sim que fiquem cá. Que queiram, de facto, melhorar as infraestruturas que nós temos, que queiram pegar nas empresas que recebem, seja dos pais, seja de outras pessoas a quem adquirem, por exemplo, e queiram dar continuidade a grandes projetos que já cá nasceram, e um Alentejo sem jovens também não é um Alentejo com futuro. E o nosso compromisso é perceber e juntar-nos, já começámos a fazer esse percurso junto destes organismos, e por isso hoje tivemos eles aqui presentes, e vamos continuar, no sentido, juntamente com a Universidade e os Institutos Politécnicos, de uma forma mais ativa, identificar quais é que são as oportunidades e de que forma é que podemos adequar aquilo que os jovens estão lá a estudar com projetos que efetivamente já estão no terreno e que lhes podem servir para o futuro, para eles cá manterem. Dirigindo-me aos empresários aqui presentes e aqueles que estão lá em casa, também uma outra situação que temos vindo a perceber e a ouvir bastante. Nós estamos cá primeiro para ouvir. E ouvimos o seguinte, é que os empresários que se mantêm e os que nasceram nesta região, mas sobretudo os que se mantêm, porque manter já é uma vitória de um empresário no Alentejo, é que de repente foi tanta a paixão para criar uma empresa, que os empresários, quantos empresários é que estão aqui? Quem é que aqui é empresário? Dá sinal, ainda estamos cá alguns empresários. Os empresários costumam dizer que quando criam uma empresa é como ter um segundo filho. Porque, na verdade, é um novo rebento que nasce. E nasce com uma vontade, com uma paixão tão grande no momento da própria concepção, que, efetivamente, enfim, desejam o melhor para o seu projeto. Só que, muitas vezes, não podem estar focados no seu core business, exatamente porque a burocracia é tanta. Quando desejam fazer algo mais do que aquilo que foi projetado inicialmente, que a dada altura parece que mais vale não fazer nada. Isso tem que acabar. E esse é, de facto, um compromisso que nós,
E é um compromisso que nós vamos assumir aqui da seguinte forma, fazendo a denúncia das situações que estão erradas, mas não uma denúncia no sentido negativo, nem de crítica. Toda a denúncia tem que ser positiva, porquê? Porque apontar o dedo e dizer que está mal é muito fácil, e isso não edifica nada. Precisamos de edificar, sim, no sentido positivo, que é, verificou-se que há aqui uma situação que está a boicotar, um determinado empresário queria desenvolver mais, ou até numa outra área de atividade, e de repente, porque não foi possível ali, porque é preciso uma licença acolá, e que de repente aquilo é um novelo que ninguém consegue libertar. E, portanto, estes são, de facto, os nossos compromissos mais imediatos. Vamos continuar, nós não servimos para fazer eventos, vamos sim fazer alguns encontros daqui para a frente, possivelmente daqui a um ano faremos então um outro evento, mas é para exatamente fazermos esta caminhada conjunta e em que eu espero que hoje tivemos, sobretudo deste lado, o núcleo fundador. Eu espero que no próximo grande evento do Melhor Alentejo o núcleo fundador seja esta ou outra sala similar inteira e possa ter assim uma filazinha daqueles que ainda não tinham ouvido falar bem e ainda não se conseguiram juntar ao número maior. Porque ser Melhor Alentejo é isto, é estar unido, é apostar nos jovens, é apostar em empresas mais fortes e que estão de facto focadas no seu core business, e é realmente olhar para o Alentejo e dizer somos. Não é fazemos parte, é somos Melhor Alentejo. O nosso lema é Melhor Alentejo é espírito de missão. Estamos na cidade anfitriã de Beja, que os bejenses dizem que Beja é terra de missão e achamos que aqui era um bom sítio para este espírito de missão ganhar corpo. E, portanto, este corpo será ganho convosco e eu espero muito sinceramente, e não vos dou mais tempo, é que aceitem este desafio. Está na hora efetiva, e é alguém de uma geração jovem, e eu continuo sempre maravilhado a olhar então, para os mais jovens, que quando ouvem isto e veem alguém mais ou menos assim mais jovem, se revêem e desejam assim, é isto que nós queremos, pois ajudem-nos a nós, gerações mais novas, que nós vamos ajudar ainda a vós, porque, como viram aqui, tínhamos ali as senhoras do Cante, e se perguntarmos a qualquer senhora daquelas do Canto o que ela mais deseja é dizer assim, se o meu neto que estudou aqui na Universidade ou no Politécnico voltasse de Lisboa ou do estrangeiro para cá, ai, que feliz que eu estava. Estava ela, estava eu e creio que estávamos todos nós. O Alentejo representa neste momento cerca de 1/3 do território nacional, está cada vez mais despovoado e nós precisamos dar uma nova vida, dar esta vida indo buscar o requinte, ir buscar os produtos gourmet, como aqui se falou, temos tanto para dar. Os nossos elementos base são estes, a terra, o sol e a água. Com estes 3 ingredientes, nós podemos fazer tudo. E eu pergunto se há alguma zona em Portugal, continental, sobretudo, em que estes 3 elementos se possam conjugar tão bem como no Alentejo. Creio que não. Juntem-se a nós, porque juntos somos e seremos Melhor Alentejo. Eu chamo ao palco o nosso porta-voz do movimento e um dos elementos mais, enfim, ligados à fundação efetiva deste movimento, que me pediu para dar também uma pequena palavra final e que, da minha parte, agradeço a atenção e o desafio está lançado. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao Presidente da CCDR, Dr. Roberto Grilo, estou totalmente solidário com as palavras que o Renato aqui transmitiu. Eu sinto hoje o coração cheio. Eu acho que valeu a pena este esforço do ano e meio, porque, de facto, nós acreditamos no Melhor Alentejo, acreditamos nas pessoas do Alentejo, acreditamos que vamos ser capazes de construir soluções que permitam ao Melhor Alentejo dar também soluções aos empresários, aos jovens, numa relação muito interativa para darmos resposta às exigências do futuro. Eu agradeço muito a vossa disponibilidade. Nós vamos continuar a ser um grupo que provavelmente se vai reforçar numa série de áreas. Vamos seguramente transformar-nos num grupo que tenha um corpo jurídico, não necessariamente nem uma fundação, nem uma associação. Queremos ser diferentes, não por ser diferentes, mas porque temos que ser diferentes
para termos o compromisso como a nossa primeira e enorme responsabilidade para convosco. Como o Renato disse, nós não faremos nada se não tivermos com os jovens, com os empresários e com as instituições. Muito obrigado pela vossa atenção e para encerrar esta primeira conferência, queria passar a palavra... Eu vou só dizer aqui uma palavrinha. Houve quem, na nossa audiência, já se queixasse de uma coisa que nós temos vindo nos nossos encontros a debater, que diz assim: pois é, mas o grupo fundador são só homens. Epá, e as senhoras não têm lugar lá? Pois o desafio que eu esqueci-me de lançar aqui também é, de facto, o núcleo fundador foi uma casualidade. Foram só homens. Temos aqui muitas senhoras nesta sala que eu tenho a certeza que vão ter consigo, comigo e com os outros elementos e vão dizer assim: isto de ser só os homens lá a mandar no Alentejo vai acabar e no vosso grupo é já hoje. Portanto, eu tenho a certeza que as senhoras vão mostrar que são o sexo forte, hoje vão também entrar de uma forma muito ativa no nosso grupo. Não foi por acaso que eu falei de reestruturação do grupo, não é? Precisamos das mulheres estarem connosco. Muito obrigado. Passo a palavra ao Dr. Roberto Gil. Muito obrigado. Ora, boa tarde a todos. Eu peço desculpa porque sou aquele que é mais incómodo na fase final depois de um dia de trabalho. Agradecer a minha primeira palavra ao Sr. Manuel Valadas, ilustre gestor e alma alentejana que trouxe ao liderar este grupo, e dizer-lhe que, apesar de querer contribuir para um melhor Alentejo, aquilo que tem melhor do Alentejo são esta gente que aqui esteve durante o dia, e estes é que são o melhor Alentejo e que podem ajudar a qualificá-lo, e por isso temos que reconhecer uma palavra a estes empresários, aos movimentos associativos, aos cidadãos em geral. Dizer-lhe que, relativamente àquilo que é o seu coração cheio, eu espero que guarde sempre um bocadinho, porque isto hoje é o início de uma caminhada. E é uma caminhada que não tem um objetivo, como foi aqui dito. É uma missão. E uma missão é uma caminhada longa, que não se faz de uma etapa, são várias etapas para as quais estamos todos convocados. Agradeço-lhe sinceramente, é uma honra ter sido convidado para encerrar esta sessão. Dizer também a esta audiência que, por pedido da Sra. Secretária de Estado do Turismo, que tinha sido convidado, a doutora Ana Mendes Godinho, que não pôde estar presente e delegou em mim essa representação, e, portanto, também dizer-vos que as palavras que tenho para vos proferir também representam aquilo que é a sensibilidade da Sra. Secretária de Estado. Dizer-vos que, enquanto Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e, simultaneamente, Presidente da Autoridade de Gestão do Alentejo 2020, ou seja, da estrutura de operacionalização dos fundos, também eu acredito que o Alentejo merece uma oportunidade. Aliás, diria, todas as oportunidades. Ao longo deste dia de trabalhos, podemos concluir que é também esse o sentimento de todos os ilustres intervenientes e participantes neste encontro, organizado por este movimento de cidadania Melhor Alentejo. Falou-se sobre o Alentejo, quem fomos e quem somos hoje, qual o papel do Alentejo no mapa de Portugal e até no mundo. Especialistas de várias áreas lançaram o debate sobre temas como o Alentejo, uma região, uma identidade, sobre as infraestruturas, a estratégia de desenvolvimento para o Alentejo, sobre os novos desafios da agricultura e da agroindústria, sobre os novos desafios do turismo no Alentejo. Enfim, os grandes temas e desafios no caminho para o nosso objetivo maior, um melhor Alentejo. A agricultura, o turismo rural, o património e a cultura, as energias renováveis, as infraestruturas de apoio à região. Quero aproveitar este encontro para deixar alguns pontos de reflexão e procurar contribuir para a construção de respostas às variadas questões que foram suscitados ao longo deste dia de trabalhos. Alguns exemplos de sucesso ao nível das opções estratégicas de desenvolvimento, como o Porto de Sines, o empreendimento dos fins múltiplos da Alqueva, o cluster aeronáutico ou o grande aumento da atratividade turística regional, não nos podem fazer esquecer as mudanças e intervenções que devemos continuar a prosseguir para o desenvolvimento do Alentejo e, assim, do nosso país, Portugal. Obviamente que para todos o sucesso destas opções, para além de um significativo investimento público em infraestruturas, foi determinante a dinâmica de investimento privado que se lhe tem vindo a seguir e a capacidade do tecido empresarial em identificar novas oportunidades e mais robustas oportunidades de negócio. Sem pretender ser exaustivo, há que destacar as dinâmicas de desenvolvimento económico e social do Alentejo, que
que se têm vindo a consolidar nos últimos anos e que nos devem, por isso, deixar motivados e atentos no potencial e às oportunidades que a região oferece aos novos investimentos, mesmo em setores que carecem de mão de obra mais qualificada. A agricultura desempenha uma função nuclear e estratégica para a região. Há que reconhecê-lo. A maior disponibilidade de água constitui um fator importante para o desenvolvimento da base económica regional, pois vem minorar um importante estrangulamento ao desenvolvimento do modelo agrícola e potenciar as dinâmicas relacionadas com a água, particularmente no setor da agricultura, da energia e do turismo e lazer. O aumento considerável da área de regadio proporciona condições favoráveis para reforçar o peso da agricultura como atividade económica de referência, com destaque para a valorização das capacidades de transformação agroalimentar, geradas pelo aproveitamento produtivo dos perímetros de rega, com destaque para as dinâmicas de regadio introduzidas pelo EFMA. A agroindústria tem grande tradição na região, com produtos de elevada qualidade, boa imagem de marca e grandes potencialidades de afirmação em vários segmentos do mercado nacional e internacional. A agricultura também produz paisagem, produz identidade, produz diferenciação, o que, associado ao vasto e rico património natural e cultural existente e à gastronomia regional, gera novas dinâmicas de desenvolvimento turístico que criam emprego e internacionalizam a região. Numa ótica de fileira, o montado estrutura oportunidades de desenvolvimento relacionados com a economia, sociedade e memória, história e herança cultural. Trata-se de um sistema com grande complexidade que tem valor de identidade e permite utilizações diversas, relacionadas com a especialização produtiva, a preservação do património, a gestão dos recursos, a conservação da natureza. Como sistema de valor natural, o montado é um sistema produtivo que garante elevados níveis de sustentabilidade e é o tipo de paisagem distintiva e identitária que os visitantes e os turistas preferem. O turismo tem ocupado um papel relevantíssimo na renovação da base económica da região, de setor emergente dos finais da década de 80 do século passado, passou à atividade central da economia regional na atualidade. De facto, o turismo é hoje e terá a tendência nos próximos anos a aumentar a sua importância económica, social e cultural, uma indústria em franco crescimento no Alentejo. Para a CCDR do Alentejo, a prioridade no setor do turismo para os próximos anos deverá estar focada na valorização da oferta existente, na afirmação da identidade do Alentejo enquanto região e destino turístico e na qualificação das pessoas, para que a promoção nacional e internacional são uma condição essencial a verificar. A par disso, o turismo do Alentejo tem-se afirmado cada vez mais não só como um elemento de coesão territorial, mas também como um fator de aproximação económica e social das zonas transfronteiriças, contribuindo para valorizar o empreendedorismo no interior, linhas de ação que devem continuar a ser intensificadas nos próximos anos. No âmbito da aeronáutica, a região dispõe de um conjunto de fatores endógenos favoráveis, constituídos pela existência de infraestruturas aeroportuárias em Évora, Beja e Ponte Soura, pela localização de uma escola internacional de pilotos, pela instalação de unidades de fabricação de diversas componentes para aviões e pelas excelentes condições climatéricas, sobretudo para o treino aéreo, o que tem contribuído decisivamente para a progressiva afirmação de atividades no domínio da aeronáutica. Estas atividades dão hoje um contributo significativo para a economia regional, com impactos significativos na criação de postos de trabalho diretos, altamente qualificados e pelos efeitos de arrastamento a montante e a jusante, nomeadamente em pequenas e médias empresas, decorrentes da aquisição de matérias-primas, subsidiárias, serviços, com a consequente criação de postos de trabalho indiretos. O Alentejo e o país carecem, nos tempos que correm, de novas dinâmicas competitivas associadas a atividades de maior valor acrescentado, que incorporem inovação e com a componente exportadora de que a atividade aeroportuária é fortemente indutora. A atividade aeronáutica é um setor emergente na economia regional, que se tem vindo paulatinamente a consolidar mediante um conjunto de investimentos e de atividades, que, fruto destas condições naturais que o Alentejo representa e das infraestruturas que já possui,
começam a ter massa crítica para a sua dinamização e articulação e permitem estruturar um cluster aeronáutico no Alentejo. A existência na região de um dos maiores construtores aeronáuticos mundiais deve potenciar decisivamente as condições para que a região desenvolva competências em novas soluções industriais, apoiadas em tecnologias de autoformação e de componentes de elevado conteúdo tecnológico e marcadamente inovadoras a nível mundial. Pela componente de inovação que incorpora o setor aeronáutico, terá um impacto expectável no desenvolvimento do potencial de inovação da economia regional na sua globalidade, constituindo-se como um fator diferenciador na atração de investimentos e de atividades económicas noutros setores, contribuindo também, assim, para o crescimento do emprego e do PIB regional. As dinâmicas e os processos de cooperação transfronteiriça e transnacional que hoje aqui foram tão falados não podem ser dissociados das perspectivas globais de desenvolvimento das regiões e dos países, pelo que a integração da região e dos seus agentes em iniciativas, em redes, em programas e projetos de cooperação territorial constitui também uma aposta estratégica na valorização dos recursos e na qualificação das intervenções dos atores do território, em domínios nos quais o intercâmbio do conhecimento, de soluções e de atividades possa contribuir para os constrangimentos estruturais e permita potenciar novas oportunidades. A existência de duas euro-regiões formalmente constituídas, a Euroace, que envolve o Alentejo, o Centro e a Extremadura, e a Euro-3As, o Alentejo, o Algarve e a Andaluzia, é já hoje um referencial para diversos agentes regionais, públicos e privados, operacionalizarem iniciativas de cooperação transfronteiriça em domínios como a agricultura, os recursos naturais e ambiente, a proteção civil, o desenvolvimento local e ordenamento do território, a competitividade regional, a inovação e desenvolvimento tecnológico, ou a energia, transportes e comunicações, ou ainda ao nível do património, da cultura e turismo, a educação, a formação e emprego, entre tantas outras. Numa perspectiva de futuro, para a CCDR Alentejo, o desenvolvimento da região deve ter cada vez mais como referência a valorização desta nossa identidade, em que a herança cultural e a valia ambiental têm que estar sempre presentes num quadro de dinamização de novas dinâmicas de desenvolvimento económico e de emprego. Esta estratégia de desenvolvimento pretende melhorar a competitividade e internacionalização da economia regional e aposta na especialização regional em fileiras produtivas e clusters baseados nos recursos endógenos e nos seus produtos para promover e valorizar o tecido empresarial, a par do desenvolvimento de setores emergentes e de forte incorporação de conhecimento com elevado potencial de internacionalização, privilegiando deste modo os complexos de atividades com maior dinamismo económico e empresarial e com condições propícias para potenciar a heterogeneidade dos recursos existentes na região. A aposta no desenvolvimento tecnológico, na inovação e na internacionalização da economia regional, com vista à criação de mais e melhor emprego e de cada vez melhor qualidade de vida dos cidadãos, devem, pois, continuar a ser prosseguidos, tanto mais que a qualidade de vida, para além da condição de cidadania que hoje nos foi dada aqui como exemplo, assume-se cada vez mais como um fator de atração de novos residentes e de cada vez mais turistas. Neste contexto, a especialização da economia regional, suportada nas suas vantagens competitivas e nas capacidades e competências do sistema científico e tecnológico regional, deve valorizar as atividades económicas que se integram nos domínios da agricultura e florestas, da economia de recursos minerais naturais e ambientais, no património, das indústrias culturais e criativas e turismo, bem como das tecnologias críticas, energias e mobilidade inteligente e tecnologias e serviços especializados da economia social. Também o aproveitamento do posicionamento geoeconómico da região, a existência de uma rede de infraestruturas de acolhimento empresarial e de uma logística e conectividade internacional que, embora carecendo ainda de alguma qualificação, abrem espaço à afirmação de uma estratégia de afirmação regional e de atração de novos investimentos e de novas empresas, contribuindo assim para um desenvolvimento empresarial gerador de novas dinâmicas de internacionalização da economia regional.
no âmbito do Sistema Regional de Transferência de Tecnologia, para além da agricultura, das rochas ornamentais, do património, do turismo, dos domínios que constituem o núcleo principal da base económica regional, há hoje competências e capacidades para a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação em setores emergentes de relevância estratégica, nomeadamente a aeronáutica, as energias renováveis e as tecnologias de informação. A Universidade de Évora e os Institutos Politécnicos de Porto Alegre e de Beja, o Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo, os centros de investigação têm hoje uma estreita articulação com as empresas, uma oportunidade e mesmo uma obrigação para um desenvolvimento integrado e para a internacionalização desta nossa economia regional. Estas opções estratégicas que tenho vindo a enunciar encontram-se acolhimento nas políticas públicas que se encontram nacional e regionalmente definidas e em instrumentos de financiamento que se encontram disponíveis, fundamentalmente por via dos fundos comunitários, que o país dispõe no âmbito do Portugal 2020, sendo que, para além do acesso a estes fundos nacionais, os agentes regionais, públicos e privados, têm acesso exclusivamente a 1.083 milhões de euros afetos ao Programa Operacional Regional do Alentejo 2020. Uma finalidade destes fundos é fomentar a competitividade das pequenas e médias empresas e a sua vocação exportadora, no apoio à produção e valorização económica do conhecimento e à sua transferência para o tecido empresarial, orientadas para a especialização da economia regional. Outro desígnio é o apoio a projetos de investimento produtivo de natureza inovadora por parte das PME, que se traduzam na produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis. Outro desígnio, o apoio a redes e a ações de âmbito coletivo associados à demonstração, sensibilização ou difusão de boas práticas. O último desígnio tem a ver com o apoio ao reforço das qualificações, já hoje aqui subejamente referido, e das competências das empresas nesses processos de internacionalização. Estas linhas de intervenção têm sido objeto de uma procura significativa por parte das entidades públicas e privadas regionais, o que se traduz já na aprovação de 1.148 projetos por parte do Alentejo 2020, a corresponder a investimentos que totalizam aproximadamente 500 milhões de euros, com uma coparticipação de fundos comunitários de cerca de 300 milhões de euros e a pagamentos aos beneficiários, neste momento já efetuados na ordem de grandeza de 63 milhões de euros. Nestes valores globais, destaque, e permitam-me que o faça, apesar da exaustividade da comunicação, que já foram apoiados 234 projetos aprovados em qualificação e inovação das PMEs, com um investimento associado a cerca de 150 milhões de euros. 291 projetos de internacionalização dessas PMEs, com um investimento previsto de 100 milhões de euros, e 39 projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico no montante de 9 milhões de euros. E numa área muito relevante para aquilo que é o desenvolvimento turístico, como é o património cultural e natural, já há 85 projetos aprovados com investimentos associados que totalizam 55 milhões de euros. De destacar ainda a recente reforma legislativa do ordenamento do território, que também já hoje aqui foi subejamente referida, que teve como grande objetivo a racionalidade no consumo de recursos, nomeadamente do solo, e a disciplina e justiça na distribuição de mais-valias, no sentido de afirmar o Alentejo como um território sustentável e de forte identidade regional. Foram regulamentados aspectos determinantes como o estatuto jurídico do solo, direitos e deveres, estruturação da propriedade, sistemas de gestão territorial, vinculação dos municípios aos programas territoriais e a execução e avaliação dos programas e planos territoriais, regime económico e financeiro, bem como os seus instrumentos equitativos. Eliminou-se a categoria de solo urbanizável, conferiu-se prioridade no que se refere à reabilitação urbana, à reabilitação do edificado existente. O sistema de gestão territorial determina que os planos territoriais passam a ser os únicos instrumentos possíveis de determinar a classificação e qualificação do uso do solo, a respectiva execução e a sua programação.
Cabe a todos os intervenientes na gestão territorial contribuir para que o modelo de planeamento seja eficaz na forma como ocupamos este nosso território, permitindo a sua adequação à evolução desta nossa sociedade e desta nossa região. Em matéria de ambiente, foi recentemente publicada a legislação que visa simplificar, harmonizar, desmaterializar e tornar mais transparente o relacionamento dos operadores económicos com a administração, numa perspectiva de aliar o crescimento económico a comportamentos ambientais responsáveis. Assim, foi concebido o regime de licenciamento único ambiental enquanto procedimento de articulação que incorpora o único título, o Título Único Ambiental, o TUA. 11 regimes de licenciamento ambiental no sentido de melhorar a sua celeridade e eficiência, reduzindo os prazos e evitando a duplicação de procedimentos, de forma a contribuir para a promoção do investimento e para a criação de um ambiente de negócios mais favorável. Este regime, que funciona a partir de uma plataforma eletrónica à qual todos têm acesso e todos os organismos intervenientes no processo e à qual todos entram, onde todos os pedidos, articula-se com os regimes de licenciamento da atividade económica, designadamente com o sistema da indústria responsável, através da plataforma do CIR, e com o regime de exercício de atividades pecuárias, que é o NREAP, quando estejam em casos pedidos de licenciamento no domínio de ambiente, no âmbito desses regimes, permitindo ganhos de tempo, redução de custos e segurança nos investimentos por parte dos empresários. Permitam-me que termine agradecendo sinceramente esta vossa disponibilidade para ouvir esta minha intervenção, mas deixar uma nota também de preocupação, porque coube-me a mim este encerramento. Permitam-me que refira que neste quadro político de alguma incerteza quanto ao futuro da União Europeia no médio prazo e de alguma turbulência internacional, o Alentejo tem vindo a consolidar e a afirmar nacional e internacionalmente os seus argumentos competitivos na economia global, o que nos permite, com o contributo de todos, manter a esperança realmente num melhor Alentejo com o apoio de todos. Muito obrigado pela vossa atenção e peço desculpa. Vai, caríssimos, está tudo desassossegado, não está? Através do canto, que é a única maneira que nós temos disponível para alertarmos toda a gente, dado que o património não é só material, é imaterial. E o canto alentejano foi a seguir ao fado, segundo património cultural e material da humanidade, graças aos nossos avós, aos nossos pais, aos nossos filhos e inclusivamente nós que aqui estamos. A todos vós, muito obrigado e tenham paciência de nos ouvir. E vamos começar precisamente a nossa atuação com uma moda que foi feita no dia 27 de novembro de 2014 em Serpa por um músico do Baixo Alentejo, o Armando Torrão, fez Mas Que Dia Tão Bonito. O canto do Alentejo tem uma beleza sem par. Do Algarve até às beiras, do Algarve até às beiras, desde Espanha até ao mar.
já agora, se nos permitem, os alentejanos contribuíram para a diáspora. Isso está nas nossas modas que todos cantamos e todos sabemos, porque nós temos a maior costa do país. É extremamente importante verificar essa situação. E os alentejanos correram o mundo em barcos à vela. E vamos cantar Já Lá Vem o Barco à Vela. Lá no meio daqueles mares ouvem-se grandes gemidos. Lá no meio daqueles mares ouvem-se grandes gemidos. São os tristes marinheiro quando se veem perdido. São os tristes marinheiro quando se veem perdido. Já lá vem o barco à vela, só o meu amor não vem, não se lembra aquele ingrato de uma rosa que cá tem, de uma rosa que cá tem, de uma rosa tão catita. Já lá veio o barco à vela, só o meu amor aqui. A tarde vai longa, o Alentejo é profundo, mas queremos transmitir-vos aquilo que é o Alentejo, numa moda muito característica da nossa personalidade, do nosso caráter, da nossa força, da força do campo. Alentejo, Alentejo. Eu sou devedor à terra. A terra me está devendo.
vem.